Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Liliane e hoje, nessa maravilhosa sexta-feira, nós teremos mais uma vez aula de ciências, certo? Então, como acontecerá, de vez em quando acontecerá, terão duas aulas de ciências na mesma semana, tá? Então, será assim, ó, vocês receberam o horário de aulas, então será assim, ética e uma de ciências. Três éticas, uma ciências. Três éticas, uma ciências. Na sexta-feira, tá? Toda quinta-feira nós teremos aulas de ciências, mas de 3 em 3 sexta-feiras teremos mais uma aula de ciências, tá certo? Que é para a gente equilibrar aqui a disciplina, para caber, né? Durante o ano, tá certo? Bom, pronto, já expliquei. Lembra que eu falei ontem que eu ia explicar porque que na sexta-feira, hoje, que é sexta-feira, nós teríamos mais uma aula de ciências. Então, de 3 em 3 semanas, ao invés de ser ética, nós teremos mais uma de ciências, certo? Então, na próxima sexta-feira, não acontecerá aula de ciências na sexta-feira, só na quinta. Próxima sexta-feira, ética. Ética, ciências. Combinado? Muito bem. Então, vamos lá, né? Hoje, mais uma aula de ciências. Peguem seu livro. Vou pegar aqui o meu, né? Livro de ciências na mão, páginas 25 e 26, né? Então, ontem nós falamos sobre as propriedades da matéria e hoje nós vamos falar sobre as transformações da matéria. Transformações da matéria. Então, mais uma vez eu vou ler e vocês vão acompanhando, né? Ó, só com o olhinho e prestando atenção. Já vai falando, slide vai passando e você acompanhando aqui para a gente juntos descobrirmos aqui o que são as transformações da matéria. Ontem a gente já até começou, né? Que nós falamos do estado sólido, líquido e gasoso da água, né? Pronto, a gente vai aprofundar o assunto, tá certo? Então, eu vou colocar aqui para a gente ver, né, os slides e a gente entender um pouquinho mais sobre as transformações da matéria, tá certo? Vamos lá. Se observarmos ao nosso redor, podemos perceber que muitos materiais têm sua estrutura modificada, ou seja, eles sofrem constantes mudanças em sua forma, né? Que é o caso da água, né? A forma da água muda constantemente. A caixinha de suco que amassamos e jogamos no lixo mudou de forma. A caixinha de suco era o quê? Quadradinha, retângulo, né? E aí, o que acontece? Eu amassei, mudou de forma. Ah, tomei refrigerante, né? Meu refrigerante 2 litros. Tomamos o refrigerante 2 litros, eu amasso a garrafa, ela ficou assim, ó. Mudou de forma, não é verdade? O arroz, que aumenta o seu volume ao ser cozinhado. Quando a gente coloca o arroz cru na panela, ele tá de uma forma, de um tamanho, de um peso, né? Que são as propriedades da matéria. Quando a gente cozinha ele, o arroz cresce, né? Muda de volume, muda de peso, muda de, né? De aparência, enfim, né? Muda tudo. A água que vira gelo no congelador, né? Entre outras. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não. Outras não podem ser desfeitas. De acordo com esse conceito, as transformações sofridas pela matéria podem ser classificadas em físicas ou químicas. Então,
pode acontecer a transformação física ou química daquela determinada matéria. E hoje nós vamos aprender o que é a transformação física e o que é a transformação química, né? Então, vamos para transformações físicas. Por exemplo, transformações físicas, né? As transformações físicas são aquelas que não produzem novas substâncias, ou seja, a matéria continua a mesma. Sendo assim, o tamanho, a forma e a aparência do material pode sofrer mudanças, mas não a sua composição. Como assim, tia? Ela só mudou de forma. Quando a palavra não é física, o que é físico? Não é o corpo? Não é? Então, aquele objeto, ele continua sendo o mesmo, de uma outra forma. Por exemplo, se eu pegar esse lápis aqui, ó, e eu quebro ele mudou de forma física. Ele continua sendo lápis quebrado. Entendeu? Essa é a transformação física. Quando eu pego um determinado objeto e eu modifico. Por exemplo, a garrafa de refrigerante de 2 litros. Eu tenho aqui a garrafa, acabei de tomar o refrigerante, ela tem a forma de garrafa. Ela continua sendo garrafa. Eu amassei. Ela virou uma garrafa amassada, mas ela continua sendo garrafa. Foi uma transformação física, diferente da transformação química. Vou primeiro explicar as transformações físicas através de exemplos, né? E aí depois eu falo sobre as transformações químicas, ok? Vamos lá. Quando rasgamos, exemplo de transformação física ainda. Quando rasgamos um pedaço de papel, a forma e o tamanho da folha mudam, mas as substâncias que compõem o pedaço recortado continuam a mesma. Se eu pegar um papel e, rasgar, ele continua sendo papel, gente. Ele continua tendo as mesmas substâncias, né? Só que agora ele mudou a forma física, ele é um papel rasgado, tá? Então, ele mudou a forma física, né? Foi uma transformação física. Outra coisa, o gelo. Gente, o gelo é o quê? Água, né? Nada mais é do que água, só que é uma água no estado sólido. Para reverter essa transformação e tornar a água líquida novamente, basta retirá-lo do congelador. Então, ela pode voltar à forma original dela de água, diferente do papel. O papel ele não pode voltar a ser um papel depois de rasgado, né? Aliás, até pode, né? Se ele sofreu um processo de como que chama, meu Deus do céu? Gente, fugiu a palavra. Que o papel vira papel de novo. Reciclagem, pronto. Oh, obrigada, meu Deus. Lembrei. Então, o papel, ele pode ser reciclado e virar novamente papel. É todo um processo, né? Certo? Mas o gelo, ele era água, virou gelo. Se eu quiser transformar ele em água de novo, é só tirar ele do congelador. Quando ele se transforma, tanto a água se transforma em gelo, ou o gelo se transforma em vapor, ou então o vapor se transforma em água de novo, esse processo mudou o quê? Mudou a composição química dele? Não, mudou a forma física da água, tá? Então, a transformação física. Metais como o bronze, olha aí a imagem. Metais como o bronze e o ferro são derretidos para que dessa forma sejam remodelados em diversos produtos. Então, se eu derreto um metal como o ferro, o bronze, né? Derreto para quê? Para transformar ele em outro objeto. Derreti o ferro e vou transformar ele num portão, por exemplo, né? Então, ele sofreu, ele continua sendo ferro. Tanto do jeito que ele era, como derretido, como em forma de portão, ele continua sendo ferro.
mas ele recebeu transformações físicas. A aparência dele mudou. São as transformações físicas, né? Aí nós vamos colocar na página 26, para a gente falar um pouquinho sobre as transformações químicas, que é diferente das transformações físicas. Vamos lá. Nas transformações químicas, a composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias se alteram, dando origem a compostos diferentes. Dizemos, então, que ocorreu uma reação química. Reações químicas são transformações irreversíveis, ou seja, o material transformado não pode voltar a ser o que era. Então, nós temos aí no livro alguns exemplos. Quando acontece a transformação química, gente, não dá para voltar mais. Por exemplo, alguns metais reagem aos poucos com o oxigênio, causando um fenômeno chamado oxidação. Nesse processo, o metal se transforma em ferrugem, sofrendo uma alteração em sua composição. Então, quando o ferro ele oxida, ele enferruja, ele não volta novamente à sua composição, ele ficou enferrujado, certo? É diferente do ferro ser derretido. Derretido, ele sofreu uma alteração física. Quando ele enferruja, ele foi mudado a sua forma química, ele recebeu uma transformação química, ele oxidou, tá? Ele não foi transformado, ele se oxidou. Então, esse é um exemplo de transformação química. Outra transformação química, que nós temos aqui o exemplo, é a madeira. Um pedaço de madeira que é queimado não volta a ser mais como antes. Substâncias novas são formadas e suas propriedades se tornam diferentes. Então, um pedaço de madeira, quando ele queima, ele ganha nova composição química e ele vira um carvão. Então, essa é uma transformação química, certo? Diferente de eu pegar aqui a madeira e esculpir e fazer uma cama. Aí a transformação é física, certo? Viu que a madeira ela pode ter a transformação física e pode ter a transformação química. Eu posso pegar a madeira e construir uma mesa. Quando eu pego a madeira e construo uma mesa, ela teve a transformação física. Quando eu pego a madeira e queimo ela tem a transformação química, porque apareceram novas químicas nela, ela apareceu novas propriedades diferentes do material dela, então ela virou o carvão, certo? E nós temos aqui os materiais de origem orgânica, como os restos de animal, folhas ou frutos, sofrem uma transformação química por ações de fungos e bactérias, que alteram suas características chamadas de decomposição. É o que acontece, por exemplo, em nossa casa, quando uma fruta muito madura apodrece. Então, na nossa casa, quando uma fruta amadurece, aí os fungos atacam aquele alimento. Então, acontece a decomposição. Então, acontecendo a decomposição, ocorreu a transformação química. Diferente de eu pegar uma manga, eu pego a manga, tá inteira, e eu corto ela em pedaços. Aconteceu a transformação física. Essa manga aqui, essa maçã, o que for, que é a maçã, né? Então, a maçã, eu não cortei ela em pedaços. Não foi uma transformação física. Aconteceram que ela amadureceu demais, os fungos fizeram, então, a decomposição. E essa é uma transformação química, ok? Bom, eu acredito que vocês tenham entendido a diferença entre composição química e composição física.
Entenderam? Ou estou enganado? Entenderam tudo, né? Sobre transformação química e transformação física. Às vezes, pode acontecer, igual o carvão, que ele pode sofrer tanto alteração física como química, né? E essa transformação é diferente. Por exemplo, a madeira pode ser transformada, por exemplo, num estante de livros, ó, né? Aí quando a madeira é transformada num estante, numa cama, numa mesa, acontece a transformação física. Se eu pegar a madeira e levar para o forno queimar, levar para a churrasqueira lá queimar, aconteceu a transformação química. Então, gente, é diferente. Vocês têm que perceber essa transformação, a diferença nessa transformação. Se vocês entenderam isso, vocês compreenderam a aula. Nossa videoaula de hoje foi das páginas 25 e 26. E aí nós temos aí as atividades referentes à aula na página 27 e 28, né? Então, vai falar sobre essa diferença. Se vocês entenderam essa diferença, as atividades vão ser, ó, mamão com açúcar. Facinho, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Nossa próxima aula de ciências só acontecerá na quinta-feira. Hoje, lembrando mais uma vez que só aconteceu a aula de ciências hoje, porque de 3 em 3 semanas, aí nós trocaremos a aula de ética por mais uma de ciências para que fique certinha no nosso ano, né? A disciplina de ciências, tá certo? Nós encaixamos. Então, 3 de ética, 1 de ciências. 3 de ética, 1 de ciências. Será sempre assim que vai acontecer, certo? Bom, gente, fiquem todos com Deus. Um bom final de semana. Façam as atividades hoje para que amanhã, no sábado, você esteja livre, desocupado. Se quiser ficar com a família ou jogar. Se a mamãe quiser falar para vocês assim, não, só vai jogar depois das atividades. Não, fiz minhas atividades ontem, mamãe. Não é assim? Então, façam primeiro as atividades, prestem atenção, façam com carinho, façam com capricho, né? Para vocês não receberem reclamação, para vocês terem um final de semana mágico, perfeito, né? Bom, é isso. Bom final de semana para todos. Na segunda-feira, nova semana, né? Vamos estar novos assuntos na próxima semana e espero que vocês gostem, tenham gostado da aula de hoje e gostem das próximas. Grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.